Professor Felipe Costa aqui, professor de Física, seja muito bem-vindo ao canal. Espero que você esteja acompanhando aí, que eu possa te ajudar com esses problemas, com algumas teorias e com os debates que a gente pode ter, tá bom? Bem, vamos lá. Na aula de hoje, eu vou comentar um pouco com você a respeito de velocidade média, porém, uns casos especiais de velocidade média, tá bom? São dois casos, o caso de espaços iguais e o caso de tempos iguais. Bem, eu vou conversar um pouco com vocês a respeito de velocidade média e eu vou citar um caso curioso, que é o seguinte. Eu vou fazer uma viagem, metade do caminho eu vou com velocidade constante de 60 km por hora, constante, e na outra metade com velocidade constante de 40 km por hora, beleza? Então vamos lá, qual é a velocidade média dele ao longo da viagem? Bem, você pode pensar o seguinte, velocidade média ao longo da viagem é uma média, então vamos fazer uma média aritmética, né? Então vai ser 40 mais 60 dividido por 2, 50. Não, muito cuidado, eu coloquei uma situação aí bem sutil para você, tá bom? Então, vamos ver a diferença aqui entre esses dois casos. Eu vou começar com a situação de tempos iguais para você ver o que acontece. Bom, vamos lá, pessoal. Nesse problema, se os tempos eles são iguais, qual é a velocidade média dessa configuração? Bem, o que acontece é o seguinte, já que os tempos são iguais, então eu vou poder dizer que o tempo 1 é igual ao tempo 2, eu vou chamar ambos os tempos de t, ok? A ideia inicial seria essa. Como é que você calcula a velocidade média para essa configuração? Então a velocidade média, ela vai ser calculada do seguinte modo, ó. Vamos lá, x total, tempo total. Então o espaço total percorrido vai ser x1 mais x2. E o tempo total percorrido é o tempo 1 mais o tempo 2. Beleza? Durante a viagem, espaço total e tempo total. Acontece que, como os tempos são iguais, eu chamei de T1 igual a T2 igual a T. Então aqui vai ficar, ó, T mais T, 2T. Como é que eu faço agora com x? Pensa comigo. Se V1 é igual a x1 sobre T1, então quem será x1 para eu substituir aqui, ó, em função de V e de T? Então vamos lá. Se V1 é igual a x1 sobre t1, mas t1 é igual a t, vou botar só t aqui, ó. Eu posso dizer então que x1 é igual a v1 vezes t. De forma análoga, x2 é igual a v2 vezes t. Então substituindo aqui, vai ficar v1t mais v2t. E aí, ó, eu vou poder simplesmente cancelar esses caras aqui. É a mesma coisa de você botar o t em evidência, aí você cancela, beleza? Então, para esse caso, a velocidade média ficou V1 mais V2 divididos por 2. Então, tá aqui a velocidade média. Para essa configuração, é sim uma média aritmética, tá bom? Felipe, se fossem 3, bem, vamos fazer aqui. Se fossem 3... Então, vamos lá. Tempo 1 é igual a tempo 2, que é igual a tempo 3, é a situação que eu estou colocando. Então eu vou falar que isso aqui é igual a t, beleza? Daí, eu encontrei aqui a relação aqui dos tempos já, né? Velocidade média então vai ficar espaço total pelo tempo total. Então espaço total nesse caso, x1 mais x2 mais x3, dividido pelo tempo total, que é t1 mais t2 mais t3. Eles são todos iguais, tá bom? Se eles são todos iguais, então 3t vai ficar aqui no denominador. E no lugar do x, ó, de forma análoga, eu vou colocar também aqui que o x3 é v3 vezes t. Então vai ficar v1 vezes t, mais v2 vezes t, mais v3 vezes t. Colocando o t em evidência e cancelando, ó, ele vai cancelar aqui, né? Você simplifica. E aí, para essa situação, é V1 mais V2 mais V3 dividido por 3. Então, temos aqui sim uma média aritmética novamente, ok? Felipe, se fossem N, como é que você faria para N? Você já percebeu como é que a situação ela vai ficar, tá, galera? Todos os tempos são iguais até o Tn. Então, vamos seguir o mesmo raciocínio. Como é que eu calculo a minha velocidade média? Ao longo do percurso todo. Vai ser o espaço total dividido pelo tempo total. Então, minha velocidade média vai ficar ΔX total dividido por ΔT total.
Então fica x1 mais x2 mais x3 até xn dividido por t1 mais t2 mais t3 até tn, ok? Bem, como os tempos são iguais, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar t mais t mais t, ó, t mais t mais t. Quantas vezes t? N vezes. Então isso aqui eu vou poder substituir por nt. E aqui em cima, Felipe, fica v1t mais v2t mais v3t e assim vai, até vnt, beleza? E aí eu vou poder cancelar os meus t's. Eu vou escrever aqui embaixo para você, ó. Velocidade média vai ficar t que multiplica v1 mais v2 mais v3 mais até vn dividido por nt. E aí tu vai poder cancelar esse cara aqui com esse e você chega ao resultado da sua velocidade média generalizada. Esse aqui é um caso geral, para n. N pode ser qualquer número, né? Se for 2, chegamos àquele resultado, ó, v1 mais v2 sobre 2. Se for 3, v1 mais v2 mais v3 sobre 3. E assim por diante. Então fica v1 mais v2 mais v3 até vn sobre n. Para você não ficar escrevendo isso aqui porque dá um trabalho, você pode trocar isso aqui simplesmente pelo somatório de i indo de 1 até n de vi dividido por n. Beleza? Essa é uma forma mais simples para você resumir. Tranquilo? Então, era só eu aplicar essa expressão aqui? Não. Porque eu fui bem sutil. Eu falei o seguinte. Na primeira metade do caminho, ele vai com uma velocidade. Na outra metade, ou no restante, ele vai com outra velocidade. Então, não é um caso de tempos iguais, tá bom? É uma situação de espaços iguais. E vamos ver como é que fica para espaços iguais. Para espaços iguais, vamos fazer primeiro para 2. Então vai ficar o seguinte. Como é que eu calculo a minha velocidade média mesmo, hein? Vou botar aqui, ó. Minha velocidade média vai ser o delta S, o espaço total dividido pelo tempo total. Então fica x1 mais x2 dividido por t1 mais t2. Acontece que nesse caso os x são iguais, né? Os espaços são iguais. x1 é igual a x2, que é igual a simplesmente x. Então, ó, tá aqui. E aí, Felipe? E aí que os x são iguais, eu vou colocar aqui, ó, x mais x, 2x, dividido pelo tempo. Quanto é que é o tempo? Agora vamos isolar o t. Sabendo que v1 é igual a x1 sobre t1, então quer dizer que t1, só trocar esses caras, ó, vale x1, que é igual a x, sobre v1. De forma análoga, t2 é igual a x sobre v2. Então vamos substituir aqui, ó. Fica x sobre v1 mais x sobre v2. E agora? E agora eu vou fazer a MMC, tá bom? Você pode botar aqui o x em evidência. Então fica 2x dividido por x, que multiplica MMC, ó. Denominador comum é v1, v2. V1, V2 dividido por V1 dá V2. E aqui, como eu botei em evidência, vai ficar só 1 aqui, né? Então vai ficar V2 mais V1. Divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E perceba que eu já cancelo o x aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. A minha velocidade média para essa situação, 2 vezes V1, V2, dividido por V1 mais V2. Então seria essa expressão aqui que eu teria que utilizar. Veja, não é 50 km por hora, por quê? Porque na primeira metade do caminho ele vai com V1, que é 60 km por hora, na segunda metade ele vai com 40 km por hora. Então dá 48. Se você substituir aqui, vamos fazer essa continha. Velocidade média vai ficar 2 vezes 60 vezes 40 dividido por 60 mais 40, que é 48 km por hora. Essa então seria a velocidade média dele. Então ficou claro para vocês? E para 3? Para 3 trechos iguais. Ah, Felipe, para 3 é muito fácil. A velocidade média vai ficar 3 vezes V1 vezes V2 vezes V3 dividido por V1 mais V2 mais V3, né? Não faça isso daqui não, tá bom? Por quê? Isso aqui não está certo nem pela dimensão. Porque aqui em cima ficaria, ó, a unidade, metro por segundo ao cubo dividido por metro por segundo. Ó, metro por segundo ao cubo. E aqui, como é uma soma, fica só metro por segundo. Dá quanto?
da metro por segundo ao quadrado. Isso aqui não é dimensão de velocidade, então isso aqui não está certo, beleza? Felipe, para 3 trechos, como é que a gente faria então? Bem, vamos fazer aqui. Bem, vamos lá então. Novamente, a minha velocidade média vai ser calculada como sendo ΔX total dividido por ΔT total. É o espaço total dividido pelo tempo total. O espaço total fica x1 mais x2 mais x3. E o tempo total T1 mais T2 mais T3. Então vamos para cá. Velocidade média, então vai ficar... Os x são iguais, então vai ficar 3x dividido por tempo 1. Aqui, de forma análoga, como é que fica? X sobre V1 mais X sobre V2 mais X sobre V3. Então você coloca o X em evidência, fica 3x dividido por X, X que multiplica... Bem, o MMC aqui, galera, é V1, V2, V3. Então vamos lá. V1, V2, V3 dividido por V1 vai ficar V2, V3... mais V1, V2, V3 dividido por V2 é V1, V3 vezes 1, né? Porque eu botei X em evidência. Então vai ficar V1, V3 mais o último aqui, ó, V1, V2. Simplifica o X. Então você pode dizer que inverte aí, né? Multiplica a primeira pelo inverso da segunda. O resultado fica 3V1, V2, V3 dividido por V1, V2, mais, tu só muda na ordem aqui da soma, não tem problema, tá? V1, V3, mais V2, V3. Então perceba que agora a dimensão ela está correta. Agora faz sentido esse resultado pra gente. Então para 3 trechos iguais, você iria encontrar isso daqui, beleza? Felipe, generalizando, generaliza, faz para N. Como é que ficaria para N? Bem, para N vai ficar o seguinte. Eu vou botar aqui, ó, xn. Então vamos lá. Para N vai ficar mais até xn. Como os espaços são iguais, todos eles, eu vou ter aqui, ó, x mais x mais x mais... Eu vou ter quantas vezes x? Veja que são n. Então isso aqui eu vou trocar por nx. Ou seja, a minha velocidade média ela vai ficar nx dividido por... Se eu boto aqui o x em evidência, porque aqui vai ficar ó, x sobre V1, x sobre V2, x sobre V3, mais até x sobre Vn. Então fica x que multiplica 1 sobre V1, mais 1 sobre V2, mais 1 sobre V3, mais até 1 sobre Vn. Então você pode simplificar o x. Então isso aqui vai ficar igual a n dividido pelo somatório de 1 até n de 1 sobre VI, tá bom? Então esse daqui é o nosso resultado final. Só por praticidade, para não fazer MMC aqui com isso daqui, porque ia ficar muito grande, ok? Galera, espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido a dicasinha.